Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós continuaremos o nosso estudo de análise combinatória e o tema que nós debateremos um pouquinho são as permutações um pouco mais avançadas. Nós já conhecemos a permutação simples e a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a permutação com elementos repetidos, ou permutação com repetição, que é basicamente um problema de permutação. Vamos lembrar o que é isso? Permutação é um problema de combinatória em que a sua meta é simplesmente reordenar os elementos, não há escolhas a serem feitas. Não estou te dando 10 elementos para você escolher 3. Não. Estou te dando 10 elementos e falando forme filas. A gente só vai reordenar. É o número de contagem de reordens. Nós já conhecemos a permutação simples, que é aquela permutação em que todos os elementos são distintos. Agora a gente quer falar um pouquinho sobre aquela permutação em que os elementos têm alguma repetição ali no meio. Então só para a gente relembrar rapidinho, ó, ainda falando de permutação simples. Quantos são os anagramas da palavra pai? Já deixei pronto aqui porque não faz parte do escopo dessa aula, é só para a gente lembrar mesmo. Então a gente tem que lembrar que se eu quero pegar as letras da palavra pai e quero ver quantas novas palavras eu consigo formar reordenando, eu não estou preocupado se a palavra faz sentido ou não. Tipo, pai é uma palavra, faz sentido. Pia faz sentido, mas a IP não faz. Então, mas eu conto também aqui na combinatória, eu estou interessado só em contar as reordens. Se faz sentido ou não, não me interessa. Então, quantos são os anagramas da palavra pai? Você deve se lembrar que você pode se referir a isso como sendo P3, ou seja, uma permutação de 3 elementos, e a fórmula de Pn era n fatorial, ou seja, P3 é 3 fatorial, que é 6. Existem 6 anagramas para a palavra pai. E para mostrar que essa fórmula está correta, então aqui é 6, inclusive, ó. PAI, PIA, API, AIP, IAP e IPA. Então aqui há 6 palavras que a gente conseguiu encontrar por essa fórmula. Agora eu quero continuar, começar a dar um passo além, mas fazer um exemplo ainda simples. E se eu tivesse perguntado os anagramas da palavra Ana, como seria os anagramas da palavra Ana? Porque, a princípio, seria um problema igual a esse, uma permutação de 3 elementos. Deixa eu fazer errado mesmo, ó. Seria uma permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial, que é 6. Só que ao terminar eu olhei e falei, epa, pera lá, que é uma coisa esquisita. Porque existe uma diferença fundamental entre a palavra Ana e a palavra pai, que na palavra pai não há letras repetidas, e na palavra Ana o A repete 2 vezes. Que diferença que isso faz na hora da permutação toda? Porque olha só, se eu te der qualquer configuração já montada da palavra pai, pega qualquer uma dessas aqui, ó, escolhe uma dessas para ser uma arbitrária, que a gente vai começar a falar esse exemplo, vai ser essa aqui, API. Se eu falar para você inverter a posição de quaisquer 2 letras, obrigatoriamente você fará uma nova palavra. Ó, inverte o A com I, ficaria IPA, tá aqui, ó. Inverte o A com P, ficaria PAI, é a primeira aqui, ó. Qualquer inversão de 2 letras distintas num anagrama, ou numa permutação qualquer, se elas forem distintas, qualquer inversão gera uma nova palavra, ou seja, gera uma nova contagem. Agora, em casos em que há letras repetidas, o que vai acontecer se você inverter o primeiro A com o N? Vai ficar NAA, é uma palavra diferente. Mas o que vai acontecer, aqui está o segredo, ó. Se você trocar a posição desse A com esse A, vai continuar sendo a mesma palavra. Vai continuar sendo a palavra Ana ainda. Então vejam que na palavra pai, quando eu troco a posição das letras das pontas, fica IAP. Tá aqui, ó. Gera uma palavra diferente. Agora, quando há letras repetidas, a troca de posição de elementos repetidos não muda para minha palavra e não muda também minha configuração de uma permutação qualquer. O segredo está aí. Quando a sua permutação possui elementos repetidos, gravem isso. Mudar a posição de elementos iguais, que são esses repetidos, não altera absolutamente nada. Então você precisa fazer a permutação se preocupando em não permitir que elementos iguais troquem de posição. Só que se eu te dou elementos aqui, ó, e mando você trocar a posição deles, está fazendo uma permutação. Quando eu falo para você não trocar a permutação deles, eu estou pedindo para você não permitir a permutação. E olha que simples a ideia. Quantos elementos repetidos tem aqui? Peraí, quais elementos repetidos tem aqui? Só a letra A. Quantas vezes o A repete? 2. Se eu pudesse trocar os As de posição, seria uma permutação de 2 elementos, 2 fatorial. Mas o que eu quero fazer na verdade é, quando eu faço essa conta, eu estou permitindo que o A troque de posição. Por isso está dando 6, está errado. Eu quero impossibilitar que o A troque de posição. Como é que eu faço para impossibilitar que o A troque de posição?
Basta então você dividir pela permutação ou pelas permutações desses elementos repetidos. Porque se você colocar a permutação em cima, você está permitindo que ela aconteça. Se você colocar embaixo, ela vai dividir o seu resultado e vai impedir que ela aconteça. Então a ideia para resolver esse problema é fazer um P3 sobre P2, que é 2 fatorial, que o resultado é 2, 6 dividido por 2, 3. Vamos fazer as contas? Na mão. Quais são todos os anagramas da palavra Ana? É o próprio ANA, tem também o AAN e tem também o NAA. Não existe outro, tá aqui, ó. 3 são os anagramas da palavra Ana que a gente pode formar. E foi o resultado que bateu nessa fórmula. Quer ver um outro exemplo legal? E se eu tivesse perguntado os anagramas da palavra, é uma palavra que existe só para dar aula de permutação com repetição. Anagrama da palavra arara. Quantas novas palavras eu consigo formar? Permutando as letras da palavra arara. Qual que é a lógica? Faz errado. Sim, ó. É uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Uma permutação de 5 elementos é 5 fatorial, que é 120. Opa, pera lá. Seria 120 se essas 4 letras fossem distintas. A, B, C, D, E. Mas, como eu tenho letras repetidas, eu preciso impossibilitar, ou melhor, impedir que as letras repetidas troquem de posição. Notem que você tem o A repetindo 3 vezes e você tem o R repetindo 2 vezes. Pergunta, como é que eu faço para impedir que os 3 As troquem de posição? Eu divido por P3, é muito simples. Como que eu faço para impedir que os 2 R's troquem de posição? Eu divido também por P2, ou faz passo a passo, uma por uma. Aí como é que daria P3 e P2? P3 é 3 fatorial. P2 é 2 fatorial. Por sorte, já calculamos os dois aqui, ó. Um deles dá 6, o outro dá 2. Então os dois dividindo aqui. Eu vou até juntar eles na multiplicação embaixo. 6 vezes 2, 12. Total, 120 por 12, 10. Resumindo, todas as vezes que você estiver trabalhando com uma permutação com repetição, onde há elementos repetidos, você pode se referir a essa permutação por essa fórmula aqui, ó. P, N, e aqui em cima do P eu vou colocar, ó, alfa 1, alfa 2, 3 pontinhos. O que isso significa? Como você lê isso? É uma permutação de N elementos e aqui você listou as repetições. Tem um deles que se repete alfa 1 vezes, o outro repete alfa 2. Só um segundinho aqui. Achei que o computador não estava gravando, eu fiz tudo só à toa, mas estava assim. Então, ó, o N é o total de letras, de elementos que você tem. E o alfa 1, alfa 2 e assim por diante é o total de repetições. Quantas vezes quantas vezes tem uma letra repetindo, quantas vezes tem outra letra repetindo e assim por diante. E a fórmula que você usa para calcular isso aqui, claramente é N fatorial dividido por alfa 1 fatorial, alfa 2 fatorial e assim por diante. Em resumo, você faz o total de letras fatorial em cima e todas as repetições com fatorial embaixo. Fazendo isso, você começa fazendo a conta errada, mas depois você conserta, impedindo o erro que você tinha colocado só na parte de cima. Só para vocês acreditarem, última coisa do vídeo, prometo, que de fato essa fórmula funciona e aqui dá 10. Vamos escrever quem são os 10 anagramas da palavra arara? Não estamos com pressa mesmo, ó. Pode ser a própria palavra arara. Agora vamos pensar no jeito melhor de a gente sair contando sem nos perder. Eu vou colocar os 3 As no começo. Vai ficar assim, ó. 3 As e 2 R's. Aí eu vou jogando um R para frente aqui, ó. A, R, A, R. Vou jogar mais uma. A, R, A, R. E R, A, R. Agora eu vou pegar esse outro R e vou começar a trazer ele para cá também, ó. Então me ajudem. Tá escrito R, A, R. Então ficaria R, A, R, A, R, A, R, A, e R, A. Mais uma aí, ó. E agora? Que outro dá para fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, com os 2 R's juntos. Se a gente pensar agora com os 2 R's juntos, ó, os 2 R's podem estar juntos. Eu já coloquei no final aqui e no começo aqui. Vou caminhar eles para lá, ó. A, R, A, e A, R, A.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa, é chatinho desse tamanho, mas tá lá, ó. Todos os 10 anagramas da palavra arara. Coube no cantinho do vídeo? Coube, tá tudo ali. Tenta fazer alguma outra, você não vai conseguir achar. No total é só 10 como tá aqui. Beleza, gente? Por hoje é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.